E aí, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai estar discutindo força elétrica, lei de Coulomb. Ou seja, a gente vai estar discutindo as interações entre cargas elétricas, cargas positivas e cargas negativas, fazendo algumas considerações com relação às forças que atuam nessas cargas. Eu vou colocar algumas coisas aqui na nossa tela para a gente deixar registrada essa parte inicial, e aí a gente vai caminhando, discutindo alguns conceitos e pensando em alguns exemplos, beleza? Segura um pouquinho a onda aí, ó, que já aparece na sua tela. Tá aí, né, pessoal? Cargas elétricas, elas interagem de forma atrativa ou repulsiva de acordo com os sinais que elas apresentam, né? E agora a gente vai discutir os dois casos possíveis com relação a essa questão da atração e repulsão. Primeiro, com relação à atração, tendo sinais opostos. Então vamos imaginar que você tem duas bolinhas, né? Tá aqui uma primeira bolinha e uma segunda bolinha. Elas têm sinais opostos. Então eu vou dizer que essa aqui é positiva e essa outra aqui é negativa. Se elas têm sinais opostos, elas estão se atraindo. Então elas se atraem com uma força elétrica, eu vou chamar de Fe. A bolinha positiva puxa a negativa e a bolinha negativa puxa a positiva. Repara que elas estão a uma distância D, né? Vou chamar uma distância de distância D, é a distância que separa as duas bolinhas. Então a gente já pode perceber que se você tem bolinhas de sinais opostos, a força elétrica é atrativa. E te digo mais, essa força é igual, tanto que a bolinha negativa sofre, quanto a força que a bolinha positiva sofre. Agora vamos ver com relação à repulsão. De novo, a mesma questão das bolinhas. Tenho duas bolinhas, separadas também por uma distância D, só que agora elas têm o mesmo sinal. Eu vou pegar como exemplo positivo, e o negativo é análogo, né? Ou seja, o comportamento vai ser igual. Então, duas bolinhas positivas. Repara o seguinte, agora como os sinais são iguais, as bolinhas estão se repelindo, ou seja, aparece uma força elétrica empurrando a bolinha positiva da esquerda e uma força elétrica empurrando a bolinha positiva da direita. Lembrando, mais uma vez, que essas forças são iguais. Agora, o que justifica essas forças serem iguais? A justificativa para essas forças serem iguais é baseada na terceira lei de Newton. Lembra da terceira lei? Se você não lembra, né, tá na hora de lembrar. Então vamos anotar aqui, terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? É ação e reação, né, pessoal? Ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, direção e sentidos opostos. Já até anotei para você aí, ó, na sua tela, terceira lei de Newton, para adiantar a nossa vida, né? Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, direção e sentidos opostos. Isso que garante que esses F's aqui, ó, em amarelo, tenham o quê? O mesmo valor, né? Não importa se uma carga está mais carregada do que a outra. A força elétrica, ela tem sempre o mesmo módulo. Baseado em quê? Baseado na terceira lei de Newton, beleza? Não pode esquecer disso. Agora vamos pensar como a gente faz para calcular essa força elétrica. O cálculo da força elétrica ele é dado através de uma expressão matemática que eu vou colocar aqui do lado para a gente discutir um pouco os parâmetros que compõem. Tá aí a nossa fórmula da força elétrica, né? Talvez você se assuste um pouco olhando assim, tipo, pense, meu Deus, caramba, que fórmula enorme, coisa feia. Mas pessoal, não é nada de outro mundo. Vamos dar uma olhada direitinho nos parâmetros que você vai ver que não tem por que ter medo. Dá uma olhada aqui comigo. Primeiro vamos começar com esses caras aqui, ó. Esses dois Qs, Q1 e Q2. Quem são eles? São as cargas, né? São as cargas das bolinhas. Ah, beleza, são as cargas das bolinhas. Mas e aí? Essas cargas elas são dadas numa unidade chamada Coulomb. Então vamos anotar isso aqui também, porque é uma informação importante. A unidade é o Coulomb. A letra que representa ele é um C maiúsculo, tá bom? Aqui você tem que ter cuidado com os submúltiplos do Coulomb, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Ah, quem é esse cara que está aqui embaixo? Esse D ao quadrado. D é a distância que separa as cargas. Então, é a distância que separa as cargas. Se você olhar para o seu desenho, você vai ver que eu coloquei o seu D expresso ali entre a carga positiva e a negativa. Lembrando que esse D é ao quadrado, tá, pessoal? Não pode esquecer. Quem é esse K0? É aqui que você começa a sofrer um pouco, né? Você pensa, meu Deus, K0, nossa, que horror. Pessoal, esse cara é chamado de constante
eletrostática do vácuo. Então, constante eletrostática do vácuo. E quanto é que vale isso? O K0 ele tem um valor expresso como sendo 9,0 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Essa aqui é a unidade dele. Daqui a pouco você vai começar a se familiarizar mais com essa questão das unidades. Inclusive, em alguns exercícios, em umas aulas lá para frente, a gente vai fazer essa questão da unidade, discutir como faz para montar a unidade das coisas que você possa vir a esquecer. Tudo bem? Lembrando que a unidade da força é em Newton, né? A unidade é sempre Newton. Não pode esquecer que toda força, qualquer força de qualquer pedaço da matéria que você esteja estudando, é sempre em Newton. Força é em Newton, não pode esquecer. Beleza? Eu vou encerrar nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula a gente entra em um pedaço de